Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o governo de Juscelino Kubitschek, ou então conhecido como JK, período que marca esse a partir de 1956 até 1961. Hoje iremos falar desse governo que está dentro do quadro que conhecemos ali, né, como a República Populista, inaugurada logo após o fim do Estado Novo em 1946 e indo até 1964, ali através do golpe da ditadura militar. Esse quadro geral, né, que nós temos alguns presidentes, como o Dutra, o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadro e o Jango, marca aquele período e o contexto da República Populista, aquela fase democrática. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu irei falar um pouco para vocês sobre esse contexto, beleza? Pessoal, a partir de 1954, Getúlio Vargas ele tinha tirado a sua própria vida. E aí isso vai acontecer uma crise política gigantesca. A UDN, né, que estava tentando cada vez mais chegar ao poder, os militares querendo dar um golpe após o suicídio de Getúlio Vargas, né, gerando uma comoção popular gigantesca, faz com que a política ela gere uma crise. Quem assume então é o então Café Filho, que era o vice de Getúlio Vargas. Lembrando que naquele contexto existia eleições para vice-presidente, isso é uma característica da Constituição de 1946. E aí o Café Filho, né, ele rompe antes de Vargas morrer, ele rompe com o Getúlio Vargas, né? E aí ele vai se ligar um pouco com a UDN. E ali, após a eleição que estava marcada para outubro, vai acontecer uma tentativa de golpe. Eu falo muito isso em sala de aula. Os militares lá no dia 1º de abril, eles no dia para noite decidiram dar um golpe, né? Eles já estavam arquitetando bem antes, e aí eles tentaram no JK e agora eles vão tentar lá para frente e vai conseguir. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Juscelino Kubitschek, ele não era uma pessoa comum, ele já vinha, né, de certa forma, como um político já. Ele que já foi prefeito de BH, governador de Minas Gerais, ele era médico, foi para a guerra também, né, como médico, ele era um militar de certa forma, ele já tinha algo consolidado dentro das suas estruturas. E aí, a partir de 1955, está marcado a eleição. Nós temos o JK do Partido Social Democrata, que vai se unir junto com o PTB. É importante destacar que Getúlio Vargas ele é um candidato e um político extremamente conciliador. Ele pega a oposição e joga para dentro de si. Beleza? Ele vai vencer com 36% de voto. Lembrando que a Constituição de 1946, ela não permitia segundo turno. Então, se ele fez a maior pontuação, ele já estava dentro. E aí nós temos, então, né, o João Goulart, que era o vice dele, né, que vai ser eleito com 44% de voto. Ele teve mais voto que até o próprio presidente da República. Nós tivemos o Juarez Taura, da UDN, que chegou bem perto, e aí toda vez que a gente tem uma eleição, né, que chega perto, é contestado, fala que teve fraude. Nós tivemos também o Plínio Salgado, aquele lá do A e B da integralista, agora já em outro contexto, já não tem mais o fascismo, ele vai entrar no PRP, né, que é o Partido Republicano Paulista, populista na verdade, não significa que ele vai deixar de ser fascista, mas o contexto histórico agora é outro. E nós temos o Adhemar de Barros, do PSDB. E aí, pessoal, o Carlos Lacerda, nesse contexto, ele vai tentar bater no João Goulart, tentar desmoralizar, dizer que ele é comunista. E aí ele vai dizer que o João Goulart estava ligado a um deputado argentino, propagando, né, promovendo, esperando para aplicar uma revolução comunista aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil nunca chegou nem perto numa revolução deste nível. E aí, a partir deste momento, ele foi desmascarado, os próprios deputados lá da Argentina vai desmentir, mas isso demonstra como a política está extremamente instável. Ela não era aquela política democrática, a democracia estava cada vez mais ruindo, isso naquele contexto, tranquilo? Esses pontos são muito importantes. A partir disso, pessoal, dentro desse período que vai do Café Filho até o Juscelino Kubitschek, nós temos ali uma tentativa, né, da UDN estabelecer um golpe. E aí o que vai acontecer?
Temos um general chamado Teixeira Lopes, general esse muito importante, que vai conseguir manter o quê, né? Que o JK assuma o poder, até porque os militares ali eles começaram a se organizar. O Café Filho, pessoal, ele vai ser afastado, né, segundo ele, porque estava com uma doença cardíaca. Uma pessoa do Congresso vai assumir. Quando ele assume, né, inclusive vai ter uma morte de um militar, lá nesse velório ele começa a discursar contra a democracia. O Teixeira Lopes já fica, isso aí não tá legal não, isso aí tá estranho, hein? Ele já pega o time, ele já se liga e a partir disso ele começa a articular o quê? Para que esse golpe da UDN ela não seja elaborada, beleza? O Teixeira Lopes, né, que ele era um legalista, tudo bem que ele também era anticomunista, mas foi um general que manteve naquele contexto a candidatura do JK para não estabelecer um golpe. E aí, pessoal, que nós temos o que, né? O Teixeira Lopes ele vai fazer este movimento. E aí o Lott ele vai impedir mais para frente, né, que o Carlos Luiz assuma o poder. E aí quando ele impede que o Carlos Luiz assuma o poder, nós temos o que, né? Ele vai conseguir garantir um outro, né? Vai conseguir ter essa entrega de faixa para o JK. Vocês percebem que durante aquele contexto a estabilidade política ainda era muito grande? E toda a estabilidade política pode fazer com que o governo ele venha a se ruir. E o JK não foi burro nesse sentido. E aí, quando o JK assume, isso vai criar algumas revoltas ao longo do contexto do Brasil. Nós temos a revolta de Juarez, de Jacarengaga, lá na Paraíba, em 1949, e em Aragaça, lá em Goiás. E essas revoltas de insatisfação com o JK subindo no poder, o JK vai fazer o que? Ele vai anistiar esses revoltosos, vai ser contida muito rápido ali dentro dos quartéis, são as revoltas militares, né? A UDN não aceitando essa posição do JK assumindo no poder. E aí, pessoal, ele vai anistiar e vai chamar para o governo. Olha como é que o JK ele era sacana, né? Ele entende, olha, isso aqui tá me gerando problema. Eu tranquilizo e eu chamo para o poder. Então a oposição começa o quê? A bater cada vez menos nele, porque ele tá chamando a oposição para governar junto com ele. Ele é uma pessoa extremamente o quê, né? Como eu falei, conciliadora. Algumas características gerais do seu governo, e aí esse ponto é muito importante, né? Ele tem como característica o nacionalismo, o que? O nacional desenvolvimentista. Ele vai pensar em 3 pontos importantes. Quais são esses pontos, né? Um Estado cada vez mais forte, então ele é um Estado forte, é um Estado interventor neste sentido. Nós temos a abertura para o capital internacional, olha como é que já é um pouco conciliador, até meio contraditório também, inclusive nesse momento que a Volkswagen chega aqui no Brasil. E nós temos o que também, pessoal? Nós temos um capital privado nacional. São esses 3 pontos que marcam o seu governo, beleza? E aí, pessoal, o Brasil ele começa o quê? A se desenvolver a partir desta estrutura, que é aí que ele lança lá para frente o seu plano de meta, né, que a gente conhece muito. E aí, pessoal, desses 3 pontos nós temos desenvolvimento de indústria de base, uma indústria de bens não duráveis e nós temos a indústria de bens duráveis. Tranquilo? A sua administração marca muito no que nós conhecemos como uma administração paralela, aonde o governo, né, ele vai, como eu disse para vocês, chamar a oposição para participar, praticar ali dentro do governo. O Brasil ele passa a cada vez mais ser um país industrializado, um país que era cada vez mais rural. Nesse contexto ele vai passando a ser mais industrializado, ele vai modificando a sua estrutura política. E aí é aquele contexto que nós conhecemos como os anos dourados do capitalismo. Os Estados Unidos vivia aquele contexto, né? E aí é nesse momento que a vida da população brasileira começa a ser modificada. A população começa a ter acesso à televisão, acesso à rádio, a eletrodoméstico. Inclusive ele é bastante lembrado também por esse contexto, mas é um governo que vai trazer também muita dívida para o Brasil. Inclusive dívidas essas que foram até de motriz para que nós conhecemos como o golpe da ditadura militar. Tranquilo, pessoal? Outra coisa é o plano de metas, aquele plano que tem aquele slogan gigantesco, né? 50 anos em 5. O que quer dizer 50 anos em 5? Ele dizia que é desenvolver o país
de forma muito rápida em 5 anos. Claro, nós sabemos que geraria muito problema econômico, porque o Brasil, ele precisa, para resolver os problemas dele, são questões estruturais, não tem como a gente resolver isso do dia para a noite. São anos e anos e anos, não dá pra gente, vamos lá, resolve assim. E aí, quando faz isso, gera problema, gera dívida, gera crise, gera pobreza também. As coisas elas têm que ser muito bem planejadas, não significa que elas não têm que ser feitas, elas têm que ser planejadas e aplicadas, tranquilo? Esse plano de meta, ele tem como objetivo o quê? Cerca de 30 metas, 30 objetivos. E aí eles têm objetivo como na energia, até porque a cidade estava cada vez mais industrializada. Ele tem no transporte, na alimentação, transporte na chegada de rodovias, até porque se chegam os automóveis tem que ter rodovias. A alimentação, até porque tem que solucionar a fome, indústrias de base, na educação. Ele é um plano que, de certa forma, foi bem sucedido, comparado aos outros planos estabelecidos. E nós damos destaque para 2 pontos dentro do seu governo. A criação da usina hidrelétrica de Três Marias e a usina hidrelétrica da Fauna. Olha como é que a sociedade está desenvolvendo, né? O BND, né, que é o Banco Nacional Desenvolvimentista, criado lá no governo Vargas, não na era Vargas, mas aqui no contexto da República Populista, ele vai ser fundamental para se desenvolver essas concepções dentro do seu governo. Além disso, pessoal, nós temos a criação da Sudene de 1949, que tinha como objetivo, lá no Nordeste, né, que sofria crise já há muito tempo, solucionar a fome, trazer um mercado de trabalho, beleza? Só que a gente sabe trazer emprego, só que nós sabemos que na prática a Sudene, né, de 1959, ela não surtiu muito efeito. Foi mais uma empresa que ficou ali só nas leis, quase como uma empresa fantasma, não deu muito certo. E aí isso trouxe alguns problemas. A criação de Brasília, né, que era uma meta dentro do governo do JK, a gente lembra muito, né, o governo do JK pela criação de Brasília. Não foi ele que inventou uma nova capital, a capital já estava prevista desde a Constituição de 1891, desculpa. E aí, pessoal, só que ele botou para prática. Ele foi para frente, né? Ele colocou para frente. E por que foi lá para Brasília, né? Porque se tinha uma ideia de o quê, né? De se desenvolver o Nordeste. Lembrando, pessoal, que naquele contexto também, né, foi feito um concurso público onde é que o Oscar Niemeyer ele vai vencer e colocando a nova capital mais longe do Rio de Janeiro, que era totalmente o foco político, você o que? Evita protesto, você evita golpes, você evita o que, né? Questões também, né, de guerras militares, até porque a guerra ela acaba quando é tomada a capital. Isso traria, de certa forma, pontos positivos gigantescos para pensar a política institucional. A partir disso, pessoal, é importante dizer que ela foi pensada exatamente para tirar o foco da população daquele local. Beleza, pessoal? Outro ponto que é extremamente importante é entender que o JK ele vai romper com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Banco esse, né, que tem ligação com os Estados Unidos, e aí quando ele rompe, né, quando ele decide, né, porque ele não segue as cartilhas do FMI, isso vai gerar uma bola de neve dentro do Brasil. Ele é acusado de corrupto também, mas isso aí gera uma crise gigantesca econômica dentro do seu governo. A partir de 1959, quando ele rompe com essa questão. Nós temos o LOPS também, né? LOPS, né? Criado em 1950, com uma ideia de uma espécie de uma lei orgânica de uma espécie de uma providência social. Começa a se surgir uma ideia ali de uma providência social, de aposentadoria, beleza? Um reajuste de regras, uma participação da Previdência Social no Brasil. E quais são as consequências desse governo? As consequências são gigantescas. Surtimos o efeito durante muito tempo. Nós temos o aumento da desigualdade social, até porque aumentou muito a concentração de renda. Lá os candangos também, né? Criando Brasília, né? A população mais pobre que foi para lá para criar Brasília. O quadro social continuou o mesmo, o aumento da dívida externa devido ao rompimento com o FMI também foi gigantesco, e em 1976 acaba o governo, né, quem assume mais para frente é o Eugênio Quadro, e em 1976 o JK ele morre num acidente de carro meio misterioso, ele que vai contra a ditadura militar em determinado contexto, ele apoia, depois ele nega a ditadura, e aí a gente não se sabe até hoje.
De modo geral, para fazer uma síntese, entender o governo de JK é entender o que? O principal, a instabilidade política que se instaurou. As questões, vai gostar muito de falar sobre o plano de metas e a consequência do plano de metas que gera dívidas gigantescas. Os vestibulares vão adorar falar isso, né? Sobre a consequência do plano de metas. Entender que foi um governo extremamente de conciliação, jogando para os dois lados para que ele possa o quê, né? Conseguir. E a mudança, né? Tivemos mudança dentro do quadro social, né? Como o consumo, as pessoas conseguiram comprar televisão, compraram mais coisas, mas sabemos que a crise também, ela carregou durante muito tempo. É isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre o governo do JK, do Juscelino Kubitschek. Curtam o vídeo, compartilhem, é nóis.